Bora, pessoal, para mais uma questão do Enem de 2020. Vamos ler aqui o enunciado. Um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura, onde o mergulhador se abrigou. Pausa, vamos analisar essa figura. Aqui, a nível do mar, a gente tem a pressão atmosférica, que nas unidades aqui é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Show! Aí 50 metros abaixo do nível do mar, você tem o nível que o mergulhador está. Então a gente pode considerar que a pressão aqui é a pressão em qualquer lugar dessa linha pontilhada. Nessa linha pontilhada, que está a 50 metros abaixo do nível do mar, vai ter uma pressão, certo? Pressão. Essa pressão vai ser o somatório da pressão que essa coluna de água está fazendo sobre esse ponto, somado com a pressão atmosférica. Beleza? Show. Vamos continuar lendo. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Então aqui tem um gráfico. A primeira coisa que você faz quando vê um gráfico, lê o que está no eixo X e no eixo Y. No eixo X a gente tem a variação de pressão em kPa e no eixo Y o tempo de descompressão. Perceba que ele não falou pressão, ele falou variação de pressão. Show. Aí aqui ele fala assim: considere que a aceleração da gravidade seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que a densidade da água seja igual a 1000 kg por metro cúbico. Em minutos, qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Bom, olhando para esse gráfico daqui, eu sei que para cada variação de pressão eu vou ter um tempo diferente, certo? Por exemplo, se a minha variação de pressão for 100, então o tempo vai ser 20 minutos. Se, por exemplo, a variação de pressão for 700, então, ó, a gente teria um tempo equivalente a 100 minutos. Então, a gente vai fazer as contas, ver quanto que é a variação de pressão e olhar para esse gráfico. Seguinte, primeira coisa. Eu quero a diferença de pressão entre, olha para esse primeiro desenho, entre essa linha pontilhada e a superfície. Eu sei que a pressão na superfície é a pressão atmosférica, que ali no desenho ele falou que é 1 vezes 10 a quinta, opa, ficou feio, vezes 10 a quinta Pascal. Vamos calcular a pressão lá no fundo. A pressão lá no fundo vai ser a pressão atmosférica somado com a pressão hidrostática. A pressão hidrostática é a pressão devido à água que está lá em cima. Tá bom? Tá bom? Ó, igual. Essa pressão atmosférica, eu já sei que vale 1 10 a quinta Pascal. Então, eu vou escrever bem aqui, ó. 1. Na verdade, a gente pode só escrever 10 a quinta. Não, vamos escrever 1 vezes 10 a quinta. Mais, aí como que era a formulazinha da pressão hidrostática? Vamos colocar aqui no cantinho. A pressão hidrostática era a densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura dele, ok? Então vamos começar a escrever aqui. A densidade dele está aqui no texto, ó, 1000 quilogramas metro cúbico. A aceleração da gravidade é 10 vezes a altura. Olha lá no desenho, a altura é 50 metros. Ok? Então, vamos repetir esse 1 vezes 10 a quinta. Aqui vamos fazer as contas. Ó, aqui, dentro desse parênteses, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Show? Agora é só somar. Se a gente for somar essas duas coisas, dá para colocar o 10 em evidência. Então, ficaria 1 mais 5 vezes 10 a quinta. Então, a nossa pressão lá no fundo, ou seja, 50 metros abaixo, né, seria 6 vezes 10 a quinta Pascal. Só que não importa a pressão que está lá embaixo, o que importa é a diferença de pressão. Ou seja, você vai pegar a pressão do fundo e subtrair da pressão lá no topo, ou seja, a nível do mar, certo? Então, presta atenção. A diferença de pressão vai ser a pressão lá no fundo, que é essa daqui, menos a pressão lá de cima, que é a pressão atmosférica.
ok? Para fazer essa conta, você pode colocar o 10 à quinta em evidência, vai ficar 6 menos 1, que dá 5. Então, a variação de expressão vai ser 5 vezes 10 à quinta Pascal. Encontramos o valor da diferença de pressão. Encontramos. Só que olha lá no gráfico. No eixo X, ele deu o valor da pressão em quilopascal. Então, a gente vai ter que vir aqui e mexer nas unidades. Olha só. Esse K de quilo significa 10 à terceira. Então, a gente pode reescrever bem assim, olha só. 500 vezes 10 à terceira Pascal, certo? Aí esse 10 à terceira vira K. 500 kPa. Essa é a nossa diferença de pressão entre o ponto que o mergulhador tá e lá em cima. Olha no gráfico, cadê o 500? Tá aqui. Tchan, 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 tchan. Vai lá no gráfico, na curva. Tchan, 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 tchan. Opa, agora vamos ver onde que isso aqui toca no eixo Y. Aqui, ó, 60 o quê? Minutos. Então isso aqui equivale a um tempo de 60 minutos, certo? Então seria a letra C de casa. Entendeu os procedimentos aqui? Espero que sim. Então até a próxima, gente.